Olá, hoje você vai aprender como fazer o upload de todo o conteúdo do edital da sua prova para o seu cérebro. Vou trazer conceitos importantíssimos para você entender como funciona essa gestão de estudo, qual objetivo você tem que almejar quando você estuda para uma prova e como você vai chegar em alto nível no dia da sua prova. Olá, eu sou Edmarson Ferreira, aprovado em 18 concursos, fiz mais de 50 concursos. Meu objetivo nesse canal é, por meio da minha experiência, te ajudar a ser aprovada e ser aprovado não em um, mas em vários concursos e provas. Bom, o primeiro aspecto que eu quero trazer aqui nessa conversa vai ser o aspecto seguinte: quem vai passar no concurso é aquela pessoa que tem o domínio do maior número de itens do edital. Isso é fato, é uma lógica, né? Quem dominar mais itens do edital é o que vai pontuar melhor no dia da prova. Não, isso aí a gente não tem dúvidas. Agora, uma ideia interessante que abre perspectiva para a gente entender o funcionamento do concurso, o que funciona em estudar para concurso, é fazer uma analogia com o upload desse conteúdo para o cérebro. Né? Você tem aí a internet, que a gente faz upload dos arquivos. E aí, uma vez feito o upload, esses arquivos ficam lá guardados. O problema é que o cérebro funciona um pouco diferente. Primeiro que para fazer o upload não é só você apertar um botão, você tem que estudar efetivamente, né? Adquirir esse conhecimento e por meio de sinapses e processos ali no cérebro, você começa a memorizar a informação. Então a gente já começa a se deparar com um aspecto interessante, que é a velocidade desse upload. Né? Você não consegue, por mais que tenha propaganda aí, aprenda 10 vezes mais rápido, isso não existe, tá? Vou falar bem a verdade aqui. Esse negócio de aprender 10 vezes mais rápido, leia 5 vezes mais rápido, isso não existe. O que existe de verdade? Existe você treinar a habilidade de leitura praticando diariamente, estudando os conteúdos e naturalmente você vai começar a ler mais rápido. Mas essas coisas mirabolantes que vendem por aí, fuja disso. Então, mas voltando aqui no assunto do vídeo, essa analogia do upload é muito interessante. Então, para você fazer o upload no cérebro, para o cérebro dos dados, você tem que adquirir estudando. E aí vem os vários métodos de estudo, seja leitura, videoaula e anotações, fazer grifos. Né? Você tem que escolher aquele que você melhor se adapta. Eu gosto muito de leitura, fazer grifos e pequenas anotações. Por quê? Já tentei fazer resumos, tentei assistir videoaulas, não funcionou por conta da velocidade. E aí entra, o tanto que é interessante isso. A velocidade do upload, ela vai variar conforme varia o método de estudo. Se você estuda lendo o material, a velocidade é uma. Se você assiste videoaulas, a velocidade é outra. Se você tenta fazer outras coisas, como resumos, mapas mentais, a velocidade é outra. E aí tem que ver um aspecto seguinte: será que a velocidade do sistema de estudo que você usa é compatível com aquilo que você espera para passar no concurso? Por exemplo, exemplo prático, se você tentar fazer resumo de tudo, eu te garanto que você não vai fechar o edital, você não vai conseguir terminar o edital. Vai passar 1 ano, 2 anos e você não terminou. Tem edital que é extenso, muitas disciplinas e conteúdos que você tem que ter estratégia. Então, parte daí. Então, escolher o método de estudo, né, é importante para a velocidade, e só que entra um outro aspecto do funcionamento do cérebro, que é diferente do computador, que é o fato de que nós esquecemos. Né? O cérebro tem esse perfil de, com o tempo, ele esquecendo os conteúdos.
Daí que nós temos algumas memórias de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então você tem que estar ciente disso para poder montar a sua estratégia de maneira adequada. Que a nossa memória ela funciona de algumas maneiras específicas, por exemplo, pela repetição, pela emoção, pela intenção, né? Tudo isso vai afetar o modo como você memoriza, né? A intensidade dessas emoções afeta o modo como você memoriza. Então, esse é um aspecto. Agora, o que eu vou falar agora não é tão interessante quanto isso, que agora é um pouco mais avançado. Você começa a entender isso depois de um certo tempo de estudo. Eu fui entender isso só quando eu estava assim, num nível mais alto, depois de muito tempo de estudo e testando muita coisa. Que é simplesmente o fato de que existem diferentes tipos de conteúdo que são classificados quanto à sua facilidade de memorização. Como assim? É o seguinte, alguns conteúdos, eles são de simples entendimento. Você lê, praticamente a primeira leitura você já entende. Aquilo é muito lógico. Você, já estou entendendo, entendi esse conceito, ok, beleza. São conceitos que são de fácil entendimento e fácil memorização. E aí a gente já começa a classificar os conteúdos quanto à facilidade de memorização e de entendimento. Então perceba, a primeira categoria de conhecimento é aquela de fácil leitura e fácil memorização. Perceba que você vai precisar revisar menos essa categoria de conteúdos. Uma outra categoria de conteúdos é aquela de fácil leitura, agora presta atenção, fácil leitura e difícil memorização. O que é isso? Fácil entendimento e fácil leitura, difícil memorização. Como? Que tipo de material seria esse? Vou te dar um exemplo. Lá na Constituição Federal, tem alguns artigos que estabelecem o número de vereadores em relação à quantidade de habitantes do município. Então ali você vê que é fácil leitura. Você lê, de tantos a tantos mil habitantes vai ter um número X de vereadores. E aí vai aumentando as faixas de habitantes e você vai tendo um número específico. É tranquilo, você lê a primeira vez, você já entende. Todavia, a memorização daquelas faixas ali não é tão simples. Né? É muito fácil você chegar na hora da prova e se confundir. E errar. Suponhamos que o perfil da banca seja uma banca que cobre esse tipo de conhecimento, de decorar, né? Então, você pode errar. Então, perceba. Fácil leitura, difícil memorização. Opa, isso aqui interessa muito. Isso aqui interessa. Gente, isso aqui é muito valor que eu vou entregar para vocês ainda nesse vídeo, já que está começando agora. Presta atenção. Quem estiver gostando, inscreve aí e dá o like. E quem quiser e puder, deixa um valeu demais que eu vou ficar muito feliz. Então, fácil leitura, difícil memorização. Onde que é perfeito a gente colocar esse conteúdo? É perfeito para a gente separar e colocar lá na semaninha da prova. Entendeu? A gente vai fazer uma medição, quanto tempo você gasta para revisar essa categoria de conhecimento. No caso aqui, estaria em direito constitucional. Suponhamos que você demore 15 minutos e sabe que isso pode cair na sua prova. Você vai encaixar isso daí lá na semana de prova, na sexta-feira, por exemplo, ou no sábado de manhã, que está pertinho da prova. Então você usa o funcionamento da sua memória, a categorização do conteúdo e coloca no momento adequado para você fazer a revisão. Gente, isso é muito poderoso. Isso aqui depois que eu aprendi isso daqui, eu comecei a ganhar pontuações, entendeu? Eu falo, nossa, eu li isso aqui ontem. Se você faz isso bem feito, você fala, nossa, eu li ontem e acerta, entendeu? Se você não faz, dificilmente você lembra um detalhe desse. Entendeu? Então, nós estamos ali nessa categoria. Agora vamos pensar uma outra categoria. Nós temos ainda uma categoria que é a seguinte.
que é a de difícil leitura e difícil entendimento, mas de fácil memorização. Olha, presta atenção, aqui é difícil leitura e difícil entendimento, não vou falar difícil, digamos assim, mais trabalhosa a leitura e mais trabalhoso o entendimento. Mas de fácil memorização, uma vez que você aprende, você não esquece. Isso interessa muito, por quê? Esse tipo de conteúdo você vai estudar com antecedência. Por exemplo, controle de constitucionalidade é uma matéria que vai demandar uma maior energia para você aprender, mas quando você aprende, você não esquece tão fácil. Então, onde a gente vai colocar essa estratégia? Você vai estudar esses tópicos com antecedência e você não tem necessidade de gastar aquela semana de prova, aquele tempo ali na semana da prova para revisar. Você pode revisar com 15 dias antes, entendeu? Porque você libera espaço para você colocar coisas, né, que são mais de memorização na semana da prova, mais perto da sua prova. Olha que interessante isso. Olha como que a gente começa a refinar a nossa estratégia de estudo e a nossa estratégia para chegar numa prova em alto nível. Coloca nos comentários aí, gente, se vocês estão gostando desse conteúdo, se isso aqui gera valor para você. Aplica isso. Vamos agora para uma nova categoria de conteúdo. Nós temos os conteúdos que são difíceis leitura, difícil entendimento e de difícil memorização. Ah, sim, agora esses aqui a gente tem que ter total atenção. Esses são os que vão demandar mais cuidado. Qual categoria que estaria esses conteúdos? Por exemplo, uma lei específica, uma parte de lei seca, por exemplo, uma lei de licitações, um código tributário nacional, que aparentemente é pequeno, mas é cheio de nuances, cheios de princípios e conceitos que estão implícitos e que demandam tempo e esforço para você entender e dominar. Mas não é só isso, você também esquece de maneira fácil. E aí que entra a estratégia. Esses conteúdos você tem que estudar e fazer revisões periódicas ao longo do tempo. Você precisa fazer com antecedência e fazer a manutenção desses conteúdos. Percebe que interessante isso? Agora você pergunta, nossa, mas isso é tão legal, isso é tão... É até sofisticado, né? Eu diria, sofisticado. Como que eu cheguei nisso? Gente, eu fiz mais de 50 concursos. Eu estou gravando esses vídeos aqui para que você não precise fazer nem... De preferência, não precisa fazer nem 5. E passe logo, né? A maior alegria que eu tenho é ajudar as pessoas. As pessoas chegam, nossa, aquilo que você me falou me ajudou, eu passei, eu consegui chegar no meu objetivo. Eu estou pontuando melhor. É muito bom, gente. Isso é melhor que dinheiro. Então, você começa a montar uma estratégia que começa a ser assim, em alto nível, né? E quando você faz isso com maestria, né? Você faz isso de maneira inteligente, você começa a chegar na prova e performar. É aí que você começa a passar em vários concursos, porque você entendeu como que funciona essa lógica e, é claro, você estuda todos os dias, né? Você faz mapeamento das provas, você sabe quantificar o seu ciclo de estudo conforme o número de questões, você sabe as nuances da banca, você sabe as preferências da sua banca examinadora, você focou apenas em um concurso, entendeu? Quando você começa a encaixar tudo isso e colocar em prática, é muito bom, gente. Eu falo para vocês, eu já passei por todos os níveis nessa carreira de concurso, sim, desde aquele concurseiro que não estudou nada, aventureiro, completo aventureiro, até o alto nível. Eu passei em todas as etapas, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal muito interessante, que eu falo disso, dos níveis que você passa até você chegar no alto nível.
Então quem quiser conferir aí na descrição, você vai achar, ou no canal aí, você vai achar esse vídeo, que eu falo dos 10 níveis até você chegar no alto nível do concurseiro, do completo aventureiro até o alto nível. Eu falo para você, ó, um dos momentos mais, assim, claro que passar é fantástico, né, gente? A sensação de ser aprovado, de ficar ali dentro das vagas, pegar um primeiro lugar, um segundo lugar, um quinto lugar, um 10º lugar que seja, que você pega as vagas, é sensacional. Só quem vivenciou isso sabe o quanto é bom, né, essa sensação de ser aprovado. Agora eu falo para você, uma sensação tão boa quanto é aquela sensação que eu tive quando eu fui para uma prova, usando essas estratégias que eu passo aqui nos vídeos para vocês, e cheguei assim com o edital afiado, tendo feito revisão geral no edital, fechado o edital, revisão estratégica da semana de prova, e você chega na prova e pensa, hoje eu vim para passar, né? E também com estratégia de execução de prova, né, gente? Que não adianta nada, é uma coisa... Agora, foi bom isso daqui, esse gancho, porque uma coisa é você adquirir o conteúdo, certo? Beleza, isso é uma etapa. Eu diria que é 50%. Os outros 50% é você converter o seu conhecimento em pontos. Nem sempre isso vai acontecer. Quando você não tem experiência, você não treina, não faz simulados adequados, não sabe o passo a passo que você vai fazer no dia da prova, pode acontecer de você se enrolar, entendeu? Ponha nos comentários aí quem já se enrolou na hora de fazer redação, na hora de fazer uma discursiva, na hora de confundir, às vezes vai ler o enunciado de uma questão discursiva ou da redação, pula uma palavrinha-chave lá que era importante e dá uma derrapada na hora da resposta, na hora da redação e deixa fora do concurso. Coloca nos comentários aí quem já confundiu na hora de marcar o cartão, quem já deixou pouco tempo para o cartão, ou ficou fazendo rascunho de redação e depois vai tentar passar limpo, não dá tempo. Isso é clássico. Outro que é clássico, vai fazer a redação ou fazer a discursiva e perde muito tempo. Na hora que vê, gastou quase 3 horas fazendo redação e aí não consegue fazer a prova objetiva e nem não tem a redação corrigida. Isso é clássico, você tem que aprender a fazer isso com antecedência, não pode deixar para improvisar no dia da prova. Olha na descrição aqui do vídeo, tem o curso Dia D, que é toda a minha expertise em realizar provas. Você vai ter um passo a passo do que você vai fazer desde que você chega, recebe a prova, como que você vai atacar as objetivas, como que você vai fazer redação e discursiva. Modelo otimizado que eu mesmo desenvolvi e aperfeiçoei ao longo de 50 concursos. Então, voltando para o vídeo, gente, que eu estava falando, a sensação, assim, top que é você chegar no dia do seu concurso, no local de prova, com a convicção, hoje eu vim para performar e para passar. Isso é muito bom, né? Eu lembro quantas e quantas vezes eu cheguei assim, inseguro na hora da prova, falei, nossa, vai vir aquele tema que eu não estudei direito, e vinha mesmo. E aí você via aquele tema lá e já abalava, ficava todo desconcertado ali na hora da prova e já me prejudicava. Então, com o tempo, você aprende a lidar com essas emoções, você aprende que não é porque você chegou na prova e leu um assunto ali que você não domina, que está tudo perdido. Não, de jeito nenhum. Às vezes aquela prova ali é a prova que você vai passar no seu concurso. Eu demorei a aprender isso, que é, assim, chegar e fazer o melhor, sem preocupar, sem olhar para o lado. Muitas vezes a gente vai para a prova já olhando para o lado. E aquele ali tem cara de que passa, aquela ali, nossa, aquela ali é que estuda muito. Não, foca no seu, fica centrada, fica centrado. Foque em performar, qual que é o melhor jeito que você vai fazer. Né? Se está difícil a prova, está difícil para todos. Não, entendeu? Você começa a
controlar a sua ansiedade, o seu nervo na hora da execução. Tudo isso eu ajudo lá no curso, nessa parte também de tranquilidade mental e tranquilidade para performar, converter em pontos. Então, concluindo a ideia, eu estava falando o seguinte: estudar e aprender os conteúdos é 50%. Performar são os outros 50% que vai fazer você entrar ali nas vagas. Então você precisa aprender os dois aspectos. Você não pode ficar com lacunas, né, na sua preparação. Então essa é a ideia importante de fazer upload do edital. Você vê que tudo encaixa. E você vai fazer, mas como que eu vou fazer upload do edital inteiro? Gente, tem gente que está confundindo. Quando eu falo edital, você tem que dominar o edital. Significa que você vai fazer um mapeamento antes. Você vai descobrir o que cai mais. Não é que você vai pegar lá e... Porque tem edital que tem editais gigantescos. Mas quando você vai perceber, a banca cobra apenas alguns tópicos que sempre se repetem. Para isso, eu recomendo você fazer o mapeamento. O cursinho faz. Não adianta aquele mapeamento genérico do cursinho. A IA faz. Gente, é interessante assim, a IA é uma ferramenta que está aí. Essa IA que está aí disponível para a gente são IAs genéricas que são programadas em inglês, só para você ter noção, é programada em inglês. Você conversa com ela, ela traduz para inglês, volta para português, ela não é otimizada nem na nossa linguagem. Então, assim, a IA é boa? Ajuda? Ajuda. Mas dá cada derrapada, coloca aí nos comentários. Vocês já pegaram erro de IA, estudando com IA aí, já pegou algum erro? Artigo errado, número de artigo errado, citação de lei nada a ver, que não existe. Coloca nos comentários aí, por favor. Então, assim, vai surgindo as coisas, aí vem as pessoas, alguns e falam assim, nossa, agora tudo mudou, porque tem a IA, e a IA vai resumir seu PDF, a IA vai fazer você aprender 100 vezes mais rápido. Gente, que conversa é essa? Que conversa é essa? É apenas uma ferramenta que está aí para você utilizar com inteligência, com sabedoria. Ela não vai estudar por você, não vai fazer você aprender 10 vezes mais rápido, entendeu? Não vai fazer você memorizar mais. Você que tem que estudar. Então, fica esperta com isso aí, fica esperto com esse tipo de coisa. Então, perceba, essa analogia com o upload faz todo sentido e você tem que usar isso com inteligência. Então, deixa o like aí, inscreve no canal, dá um valeu demais que esse vídeo aqui eu tenho certeza que agregou para você. Bons estudos!